Tomás de Aquino foi um dos maiores pensadores cristãos da história. Nascido em Roccasecca, na Itália, em 1225, ele estudou em Nápoles e Paris, tornando-se um dos principais discípulos de Alberto Magno. Tomás de Aquino dedicou grande parte de sua vida à teologia e filosofia, buscando compreender a relação entre a razão e a fé. Sua obra é marcada pela busca da verdade e pelo diálogo entre diferentes tradições e correntes de pensamento. Ele é conhecido por suas contribuições à filosofia medieval, especialmente sua síntese da filosofia aristotélica com o pensamento cristão. Sua obra mais importante, a Summa Theologica, é um compêndio de teologia que aborda questões fundamentais da fé católica, como a existência de Deus, a natureza humana e a moralidade. Tomás de Aquino também teve uma vida pessoal marcada por desafios e dificuldades. Ele enfrentou resistência e oposição de alguns setores da Igreja, que viam com desconfiança suas ideias inovadoras. Além disso, ele sofreu com problemas de saúde ao longo da vida, o que o obrigou a interromper seus estudos e atividades em algumas ocasiões. No entanto, Tomás de Aquino sempre perseverou em sua busca pelo conhecimento e pela verdade. Ele foi um exemplo de dedicação, humildade e sabedoria, que inspirou muitos ao longo dos séculos. Uma das curiosidades interessantes sobre a vida de Tomás de Aquino é que, segundo a tradição, ele teria tido uma visão mística pouco antes de morrer. Nessa visão, ele teria visto toda sua obra como palha, em comparação com a grandeza de Deus. Essa humildade diante do mistério divino é uma das características que tornam Tomás de Aquino um exemplo de fé e devoção para muitos cristãos. Além disso, Tomás de Aquino também foi um exemplo de interdisciplinaridade em seu pensamento. Ele não se limitou à teologia e filosofia, mas também se interessou por temas como política, ética, ciências naturais e metafísica. Essa visão ampla e integrada do conhecimento é uma das razões pelas quais sua obra continua relevante até hoje. Algumas das frases mais famosas de Tomás de Aquino incluem: a lei moral é a razão humana dirigida para o bem comum e a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Essas frases refletem a importância que ele dava à razão e à graça divina na busca pelo bem e pela realização plena. Entre os livros mais influentes de Tomás de Aquino estão a Summa Theologica, a Summa contra os Gentios, de Regni Dientia e Sentia. Essas obras abordam uma ampla variedade de temas, desde a existência de Deus até a ética e a política. Sua obra é estudada em universidades e seminários de todo o mundo, e continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para estudiosos e filósofos. Além de suas contribuições para a filosofia e teologia, Tomás de Aquino também teve uma influência significativa na Igreja Católica. Ele foi canonizado em 1323, apenas 50 anos após sua morte, e é considerado um dos maiores santos e doutores da Igreja. Sua obra teve um impacto profundo na teologia católica e na formação dos sacerdotes e líderes religiosos. A teologia tomista, que se baseia em sua filosofia e doutrina, tornou-se uma das correntes mais importantes do pensamento católico. Além disso, Tomás de Aquino também é conhecido por sua defesa da liberdade de pensamento e expressão. Ele acreditava que a razão humana era capaz de compreender a verdade, e que a fé e a razão não eram incompatíveis. Ao longo dos séculos, Tomás de Aquino foi lembrado como um exemplo de sabedoria, humildade e dedicação à verdade. Sua obra continua a ser estudada e debatida, e sua influência se estende muito além da Igreja Católica, tendo inspirado pensadores e líderes em diferentes áreas do conhecimento. Em resumo, Tomás de Aquino foi um dos maiores pensadores cristãos da história, cuja obra é marcada pela busca da verdade e do diálogo entre diferentes tradições e correntes de pensamento.
Sua síntese da filosofia aristotélica com a doutrina cristã teve um impacto profundo na teologia católica e na formação dos líderes religiosos. Sua vida e obra são um exemplo de sabedoria, dedicação e humildade diante do mistério divino.